Muito bem, vamos seguir o fluxo aqui, que dinheiro a gente já viu que dá problema. Agora, tem briga que está acontecendo por causa dos bens de um famoso da música brasileira. Exatamente. Que ainda não foi, né? Que ainda não foi. A gente não está falando de herança. É verdade. A gente está falando aqui de uma briga para ver quem é que cuida dos bens, do patrimônio dele enquanto ele ainda está vivo. A gente está falando do Arlindo Cruz e dessa suposta briga que estaria acontecendo entre a Babi Cruz, que é a esposa, e um dos filhos do cantor. Agora, só para a gente entender, o Arlindo Cruz, ele tem 3 filhos. Certo. 2 filhos do casamento e um filho que ele teve fora do casamento quando estava casado. Entendi. Tá. Uma e quem traição. tá reclamando é o filho da traição? É. Putz, grilo. É um filho que ele teve numa relação extraconjugal. Um filho que foi... Ai, eu não sei como é que eu falo isso, gente. Um filho que foi inserido na família do pai. Foi aceita, não sei se é bem essa palavra. Mas um filho que sempre teve relação, tanto com o pai, quanto com a Babi, quanto com os outros 2 irmãos. Tá no ciclo familiar, Tá não no é ciclo aquela familiar. pessoa... Não tem nada a ver com o negócio. Porque, exatamente, é porque às vezes quando é uma traição, essa criança dessa traição, às vezes Não tem esse vínculo, não tem né? esse vínculo com a família ali do pai, né? Porque às vezes tem uma rejeição da mãe, tem uma rejeição, no caso madrasta, né? Tem uma rejeição dos outros filhos, enfim. Aparentemente não foi o que aconteceu, eles tinham esse bom relacionamento. O filho, inclusive, visitava sempre a casa do pai, junto com a Babi, junto com os outros irmãos e tudo mais. Houve até uma polêmica recentemente quando a Babi assumiu um namoro. Lembro. Mesmo estando casada com o Arlindo. Sim. E lembrando, gente, que é muito importante, às vezes se você não tem conhecimento disso, essa história fica desconexa. O Arlindo Cruz, ele hoje sofreu um AVC e hoje ele não tem as funções cognitivas perfeitas. Então ele não fala, ele não anda. Precisa de cuidados especiais. Precisa de cuidados especiais, precisa de terapias médicas. Ele ainda expressa a emoção, por exemplo, quando ele escuta uma música, quando... Um filme favorito, eu lembro deles falarem ele também. expressa alguma emoção, então assim, existe, lógico, a certeza de que ele está presente ali, né? Mas ele não se expressa, ele não consegue falar, ele não consegue... Enfim. Essa questão da Babi gerenciar os bens da família foi de consenso deles? Então, aí nós vamos chegar nessa parte. Logo que aconteceu o AVC, a Babi, casada com ele, começou a cuidar das coisas de casa e das coisas dele também, das coisas profissionais dele também. E ninguém sabe se já não era assim, que tem isso. Às vezes a mulher Podia toma conta, ser. né? Já fazia esse exatamente. papel, né? Só que agora, ela quis fazer uma movimentação numa conta bancária da empresa, uma conta jurídica. E aí, esse filho, é Cauã o nome dele, não é? Lindo o nome. Cauã. Cauã, isso mesmo, Cauã Felipe. Foi quando ele se incomodou, então, com essa situação, dizendo que ele não tinha sido consultado sobre isso, sobre esse gerenciamento total da Babi, sobre todos os bens e sobretudo do cantor. E, inclusive, foi um trâmite na justiça, existe um processo, ela cuidava daquilo ali enquanto casa, e quando ela foi para cuidar dessas coisas enquanto empresa, enquanto profissão, numa outra esfera, a justiça pediu, então, perguntou se o cantor tinha filhos e se os filhos estavam de acordo. E aí é que entra o problema, porque aparentemente apenas os 2 filhos do casamento foram consultados, o Arlindinho e a Flora. Inclusive o Arlindinho era um companheiro do pai musical, profissional também. Quando o Arlindo Cruz sofreu o AVC, os 2 estavam num show juntos, eles faziam um show juntos, ele estava se preparando inclusive para ir para um show que ele faria com o filho. Então, essa falta de consulta. Então ao Cauã ficou de fora desta consulta. Dessa consulta, exatamente. E aí, então, ele resolveu que não estava satisfeito com isso, com não ser incluído, com ela cuidar de tudo sozinha e ele não ser incluído. E aí ele pediu na justiça, então,
um bloqueio, porque foi feita uma interdição do pai, então você prova na justiça que o Arlindo Cruz não tem condições de gerenciar as próprias Sim. contas e aí a Babi assume isso. Então, agora ele pediu um bloqueio dessa interdição. Só que isso pode trazer também dificuldades para a Babi nessa movimentação financeira e, de acordo com ela, pode prejudicar até o tratamento do Arlindo, porque as terapias que ele faz são muito caras. São bloqueados. E se os recursos são bloqueados, ela teria essa dificuldade, então, de dar continuidade a esse tratamento e, segundo ela, ele depende desses tratamentos para continuar vivo, não é nem só para melhorar, né? Tem mais qualidade de vida, ele depende disso para continuar vivo. Para manter, né? Então, instaurou-se aí essa briga familiar, onde um filho se sente excluído dessa gestão dos bens do pai. Tá, a gente tem uma parte do processo, né? Que desse processo todo, vamos ver se parte desse processo aí que está na segunda Promotoria da Justiça Civil e da Família da Barra da Tijuca. Isso. Né? E aqui esclarece essa coisa toda que você falou, né? Exatamente. Então está dizendo que o peticionante, né, quem está fazendo a petição, afirma que é filho do curatelando, ou seja, a pessoa que está sobre os cuidados mas que em nenhum momento foi procurado pelos demais familiares para que pudesse expressar sua concordância na nomeação da senhora Bárbara Barbosa Macedo da Cruz, a Babi Cruz, como curadora do seu genitor. Alega que em pedido foram anexadas as declarações apenas dos filhos Arlindo, Neto e Flora, não sabendo o motivo pelo qual ele, né, foi ocultado do processo e que, diante do fato da Babi ter assumido o novo relacionamento, se manifesta contra a manutenção dela em gerir os bens do seu genitor. Com isso, requer seja suspenso o alvará concedido para a movimentação da conta jurídica do curatelando. Diante do exposto, requer o Ministério Público, seja requerente, intimada para se manifestar sobre essa petição. Enfim, mas e a Babi, a esposa do Arlindo, ela negou que tem qualquer tipo de problema com o Cauã. Exatamente. Ela, em um áudio, ela disse que não existe briga, que não existe briga com ele, não existe briga nenhuma. Vamos ouvir o áudio dela? Vamos. Oi, querida. Obrigado pelo carinho aí das suas palavras, mas eu não tenho nada para falar sobre isso, não. Comigo ele não tá brigando, não sei nem com quem que ele tá brigando. Se tá brigando, eu não sei de nada, não. Tá? Não sei. A produção também tentou falar com o Cauã, né, a respeito desse assunto, mas o Cauã não quer se manifestar, né? Ou seja, se tá havendo uma briga, a briga tá ali dentro de casa, né? Resolvendo na justiça. Não querem trazer isso para a mídia, mas que existe, uma petição existe, porque conforme vocês viram, a gente mostrou aqui a petição, né, que foi enviada ao Ministério Público, mostrando exatamente isso, essa insatisfação dele de não fazer parte das decisões familiares. E ele cita ali que o motivo para isso foi quando a Babi assumiu o novo relacionamento. Botou nela a culpa todinha. Exatamente. E aí, eu vi algumas pessoas saindo em defesa da Babi, falando que não houve esse rebuliço todo, como a sociedade trata de formas diferentes o homem e a mulher, porque não houve esse rebuliço todo quando ele traiu a Babi, teve um outro filho e ela aceitou e ela continuou casada, enfim. E né, ninguém veio para detonar, para falar. E aí ela assumindo um novo relacionamento agora. Houve muitas críticas em torno disso. Ironia do destino, né? Mas eu acho justo, assim, que ele participe das decisões. Sim. Acho justo. Agora, por que não, né? O motivo que parece que não soou tão bem, né? É. Vamos ver o que acontece, o que vai resolver deste caso.